Vamos lá, família. Esse atendimento diz o seguinte: boa tarde, Diego. Preciso de aconselhamento matrimonial porque descobri há alguns meses que meu esposo estava num relacionamento extraconjugal com uma outra mulher. Ele ficou muito envergonhado com essa situação e disse que não quer o divórcio. Temos 34 anos de casados, temos 2 filhos, porém já são casados. Tem 15 anos que eu sou cristão e ele não. Quando eu ainda não era cristã, eu saía com ele para bares, discoteca. Não existe mais discoteca. Porque ele gosta dessas coisas e ele tinha minha companhia. E depois que eu me converti, deixei de acompanhar ele. Ele disse que se sentiu sozinho e por isso saía com essa outra mulher nos sábados para beber e dançar. Ele quer que eu volte a acompanhar ele para esses lugares, só para ter minha companhia de novo, mesmo que eu não vou nem beber nem dançar. Eu não sei se devo voltar aí com ele só para ter minha companhia. Falou que ele não quer saber de sair com a OM, pois quer a esposa dele. Você acha que eu devo ir com ele? Será que eu vou estar desagradando a Deus? Porque o mais importante para mim é minha salvação. Por isso, preciso de um conselho. Muito obrigado. A paz do Senhor Jesus. Situação complicada, hein, família? Vocês entenderam qual que é o dilema? O que eu teria para te dizer, Maria? Primeiro que a justificativa do seu marido, eu não julgo lá tão plausível assim. Mas a justificativa, é a verdade que ele expressou. Né? De fato, quando ele sai para beber, para dançar, e ele está sozinho, ele está sujeito a isso. Tá? Então, abriu-se sim uma brecha. Entretanto, ele foi sincero ao dizer que a sua companhia iria inibir esse tipo de atitude. Ele se demonstrou constrangido, né, diante da tua descoberta. E ele revelou que, de fato, ele gosta disso. Provavelmente ele tem uma dependência disso. E é um dos problemas que precisam ser resolvidos. Agora, eu vou me atentar ao seu pedido, né? Se você, quanto cristã, deve acompanhar seu marido nesses lugares ou não. Eu tenho uma visão em relação a esse assunto, que eu sei que pode ter pessoas muito bravas comigo aqui pelo que eu vou dizer, mas eu vou me respaldar na Bíblia em relação a isso. Eu acredito que em determinados lugares, por determinados dias, por determinadas circunstâncias, você deva sim acompanhar seu marido. E eu vou explicar à luz da Bíblia o porquê. Paulo, quando ele fala do solteiro, do casado, ele diz assim que o solteiro ele tem toda a integralidade da sua vida para servir ao Senhor. Entretanto, o casado não tem isso, porque o casado há de servir ao seu casamento, há de cuidar do seu marido, há de cuidar da sua esposa, dos interesses do casamento. E por isso ele não tem toda a disponibilidade que um solteiro tem. O que eu entendo desse conceito bíblico? Eu entendo que você tem responsabilidades com o seu casamento, tal qual você tem com o Senhor. E não é simplesmente pelo fato de você ser mulher, o que já tem do Senhor a situação de você ter que respeitar a vontade do seu marido. E agora, família, por favor, me entenda o que eu estou dizendo. A Bíblia deixa claro que existem maneiras diferentes de lidar do homem e da mulher. Quando nós falamos em submissão, a Bíblia só coloca a submissão de um lado, a mulher sendo submissa ao marido. Quando fala isso dentro do casamento, quando fala fora do casamento, diz que o marido tem que ser submisso a Deus, né? Para que isso se reverta em benefícios para a tua casa. Quando fala em amar, diz que o marido tem que amar a mulher. É como se a mulher não tivesse a responsabilidade de amar. É bom que ame. Só que antes de se preocupar de amar, se preocupe em ser submissa, porque essa é a ordem, tá?
E o marido, da mesma forma. Então, o que acontece? Quando nós vamos para Gênesis, nós vemos que uma das sentenças que Deus proferiu, que diz respeito à mulher, é que as vontades dela seriam submetidas ao seu esposo. E agora, quando nós temos esse princípio, nós devemos entender que isso vai se estender em toda a atmosfera matrimonial, sabe? Diego, mas e se for contra a palavra do Senhor? Agora nós precisamos ter um bom senso. Por quê? Não necessariamente, vamos colocar assim, ir para uma discoteca seria pecado. O que eu estou querendo dizer? A Bíblia fala de pecados para a morte e fala de pecados. Existe uma diferença. Às vezes você está em um ambiente que não é apropriado, às vezes você está em uma circunstância que não é apropriada, mas não necessariamente você está em pecado por causa disso. Explico. Você tem o povo de Israel, por exemplo, em determinados momentos, em cativeiro no Egito. Era o lugar apropriado? Era a circunstância apropriada? Não era, mas eles estavam lá. Ah, Diego, mas eles foram levados lá como escravos. Tudo bem, mas ainda assim havia opções a serem tomadas. Você tem um momento, por exemplo, em que Nabucodonosor ergue a estátua e você tem ali uma nação de israelitas. Num lugar apropriado, num tempo inapropriado, todos tiveram que se submeter àquilo, mas aqueles 3 homens permaneceram dentro dos seus princípios. Ou seja, estavam num lugar inapropriado, numa circunstância inapropriada, mas porque era necessário ali estar, e eles não se corromperam com aquilo, sabe? Pelo contrário, deram um testemunho para todos os demais. Ou seja, eu acredito que se nós fôssemos fazer um balanço acerca do seu casamento, o fato de hoje você testemunhar que você nunca mais acompanhou seu marido para nada, e hoje você luta pela restauração do seu casamento, significa que essa compensação espiritual, isso não refletiu dentro do seu casamento. Que a tua espiritualidade não foi suficientemente forte para converter seu marido. 1 Pedro diz que a mulher ganha o marido pelo o teu comportamento. Ou seja, se espiritualmente você ainda não está apta suficiente a converter seu marido, deve-se cumprir pelo menos então o que a lei diz, de ser submissa a ele. Então, se ele quer a sua companhia, esteja presente com ele. O que você pode fazer diante disso? Vamos usar de um bom senso, até para aqueles que discordam de mim não ficar escandalizado. Defina um lugar, sabe, que seja... Para cristão, nenhum desses presta. Mas na circunstância do teu casamento, da sua vida e do que você está disposto a fazer para restaurar, presta atenção, não estou dando conselho para qualquer cristão, não. Estou falando dentro da sua circunstância. Escolhe o lugar menos pior. Defina um tempo. Fala assim, olha meu bem, eu vou, mas tem que ser tal dia, sabe? De preferência nós vamos para passar tantos minutos, sabe? Vamos num ambiente mais assim, às vezes para não ir só eu e você, vamos convidar um casal de amigos, sabe? Trate de minimizar essa situação o máximo possível. E realmente, sabe, vá no intuito de agradar seu marido, que é a sua responsabilidade desde quando você se tornou uma só carne com ele. E nisso também há um bom testemunho, sabe? Agora, você quer saber a grande verdade? Por que eu estou falando para você? E eu não sei se aqui no chat alguém já discordou de mim. A Carla eu já vi aqui, ó. Diego, penso diferente. Calma, eu já vou ler o seu comentário, cara. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque se você se dispor aí, ficar sorrindo para ele, sentada na mesa ou estando na companhia dele, sem dançar, sem beber e sob o pedido de ficar pouco tempo e ser poucas vezes, isso vai perder a graça para ele. Vai perder. Simples assim, sabe? Vai perder a graça. Era bom quando você ia para dançar, quando você ia para beber, sabe? Quando você vai simplesmente por ir, não vai ter graça, sabe? Não vai ter graça. Simples assim. E logo ele vai querer parar.
O que eu posso te sugerir em relação a isso? Comece a sugerir outros ambientes. Por exemplo, você mencionou, salvo engano, sair aos sábados, né, à noite. Ah, saía para dançar e tal. Peraí, então começa a trazer ele para outros ambientes. Talvez sugira para ele ir num shopping, sabe? Lá tem uma praça de alimentação, geralmente toca música e tudo. Talvez sugira para ele ir numa churrascaria, sabe? Que talvez tenha uma música ao vivo, né? Um sonzinho ambiente, no violão e tal, coisas mais digamos assim, menos pior, né? Sugira ir num boliche, né? Dá para vocês ali exercerem uma atividade física, sem muita competição, só vocês dois, num ambiente onde ele vai estar vendo pessoas. Sabe, comece então a trazer atividades para o sábado à noite, para que ele não sinta tanta falta de estar justamente dentro de uma discoteca bebendo. É um outro recurso que você tem. O que eu não sou a favor é de simplesmente você pegar o seu marido, e quando eu digo que algumas pessoas iriam discordar de mim, é porque esse é um posicionamento principalmente pentecostal, de pegar e falar assim, de jeito nenhum, eu não piso em determinado lugar, eu não faço tal coisa, eu não vou de jeito nenhum e tal. E aí esquece que você tem que ser submissa ao seu marido. Aí você esquece que você se casou com ele, fez um compromisso com ele, muito antes de se tornar cristã. Ou seja, o seu cristianismo deveria agregar na sua vida e não o contrário. Você está entendendo? Ou seja, de domingo a sexta, seja uma pessoa que atraia o seu marido para Cristo, sabe? Chegou numa atividade de lazer, no momento de lazer, sábado à noite, proponha algo que não venha a te constranger, que não venha a comprometer isso e que seu marido ele se sinta constrangido a isso também. Sabe o que você pode fazer? Você pode falar para ele assim, meu bem, combinado, nós vamos. Só que nós vamos em um determinado lugar. Eu achei um lugar muito legal. Eu sugeri boliche, nem sei se tem boliche na sua cidade, mas boliche é um dos exemplos, tá? Mas você pega e sugere para ele, fala, vamos em tal lugar que eu queria conhecer, disseram que lá é muito legal, sabe? Leva ele para lá. Aí fala assim, só que meu bem, nós vamos fazer o seguinte, este sábado à noite nós vamos lá. Sábado à noite, lá na igreja, vai ter também uma programação especial para jovens, uma coisa assim. Sabe, se não tiver na sua igreja, vê uma outra, né, que vai ter programações. Muitas igrejas fazem programações especiais à noite. Fala assim, esse sábado nós vamos, mas sábado que vem você me acompanha? Porque eu queria muito ir, eu estava esperando semanas para ir. Eu te acompanho nesse, você me acompanha no outro? Ou não tem como, sabe? É certeza que as coisas vão começar a acontecer. Use de sabedoria, sabe? Use a Bíblia a teu favor. Use a verdade que Deus coloca a seu favor. E presta atenção. Aos poucos você vai tratando com o problema da dependência dele com discoteca e bebida, tá? Simultânea a tudo isso, você precisa lidar com esse problema. Ele tem um vício, ele tem uma dependência, isso precisa ser tratado. Enquanto isso, você vai tendo sabedoria para lidar com essa situação. Tá bom? Respondido o aconselhamento? Uma coisa importante. Você não mencionou aqui, né? Mas perdoe. Se o teu marido confessou, se o teu marido está disposto a restaurar, se o teu marido insiste em estar com você, busque em Deus o perdão e busque em Deus formas de ajudar teu marido também, para que ele não caia mais nesse pecado.